aqueles pontos que iriam prejudicar o rei, que seria a limitação do seu poder, e o processo eleitoral baseado na produção agrícola, esses seriam modificados. Então, a nossa Constituição que ficou pronta foi a Constituição de 1824. Essa Constituição, ela foi imposta, ela foi outorgada, ela não foi resultado das discussões dos representantes da nação. Os representantes da nação, quando discutem as leis e aprovam uma Constituição, eles promovem uma Constituição promulgada. A Constituição Imperial, ela é imposta, ela é outorgada, elaborada por um Conselho de Estado. Ciliane, me diz lá, o que vai ser mantido, o que vai ser modificado do projeto de 23 para a Constituição de 24? Vamos lá? Acompanhando aqui. Primeiro, lá no projeto dizia, o Brasil vai ser uma monarquia hereditária. Quando o rei morrer, assume o filho, quando morrer, assume o neto, quando morrer, assume o bisneto. E de caráter vitalício, ou seja, o rei assume e só sai quando morrer. Isso já estava no projeto. A gente vai mudar? Vai. Isso prejudica o rei? Não prejudica o rei. Então mantém. Assim foi mantido na Constituição uma monarquia hereditária e vitalícia. Estava no projeto de 23. O Brasil será dividido em províncias. Ciliano, qual é a diferença de dividir o Brasil em províncias e dividir o Brasil em estados? Os estados possuem autonomia, as províncias não. Ou seja, nós teríamos um governo centralizado nas mãos de Dom Pedro. Então, dessa forma, esse projeto, essa proposta, não prejudicava o Império, não prejudicava Dom Pedro. Por isso que ela vai ser mantida. A Constituição de 24 mantém. Porém, uma coisa vai ser alterada. O projeto de 23 determinava 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, em que o rei só teria o poder executivo, e então ele estaria subordinado às leis, elaboradas pelo legislativo e fiscalizadas pelo judiciário. Lógico que Dom Pedro não vai querer isso. Por isso que a Constituição de 24, além dos 3 poderes já existentes, criou um 4º poder. O 4º poder é o poder moderador. O poder moderador é exclusivo do rei. O poder moderador é o rei. Onde, através do poder moderador, o rei vai ter poderes absolutos. Porque o poder moderador, ele é supremo aos demais. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário são subordinados ao poder moderador. Então, na teoria, a nossa Constituição é liberal. Na teoria, defende a divisão dos poderes, mas na prática ela é absolutista, porque na prática ela criou o poder moderador, que deu plenos poderes para o imperador. Além disso, as eleições já estava proposto que seriam eleições indiretas em 2 turnos, ou seja, no primeiro turno votam os eleitores de primeiro grau, no segundo turno votam os eleitores de segundo grau. Isso vai ser mantido. E o voto censitário também foi mantido. O que se mudou no voto censitário foi o critério de cidadania. Antes, eu para ser um eleitor de primeiro grau, que era o cara que votava no primeiro turno, eu tinha que ter uma produção agrícola na base de 100 alqueires de farinha de mandioca, ou de algum produto semelhante. Se, por exemplo, se 120 alqueires de arroz for equivalente a 100 alqueires de farinha de mandioca, está valendo, tu vai ser eleitor de primeiro grau. Agora, nós tivemos uma mudança. A Constituição, ela vai determinar que o critério censitário vai ser baseado exclusivamente na renda do indivíduo. Você agora vai ter que ter simplesmente dinheiro, ou seja, aquele indivíduo que durante o ano tiver uma renda equivalente a 100 mil réis, não é a mesma coisa, mas só para a gente fazer uma analogia e ter uma ideia, era como se o cara ganhasse 100 mil reais no ano. 100 mil reais no ano, você tem que ganhar mais ou menos 8 mil reais por mês. A maioria do povo brasileiro ganha isso, não é não? Salário mínimo, né? 8.700 e um bocado. Isso, né? Tira os 8 mil. Pouquíssimos eram os que podiam votar. E eu vou te dizer, 8 mil era para tu ser eleitor de primeiro grau, que só vota no primeiro turno. Eleitor de segundo grau, que vota no segundo turno, tem que ganhar o dobro, equivalente a 15 mil.
Se tu fosse candidatar a deputado, tem que ganhar o dobro, o equivalente a 30 mil por mês. Se tu fosse candidatar a senador, tu tem que ter uma renda mensal de 60 mil reais por mês. Óbvio que a maioria do povo brasileiro estava excluído do processo político. Ficava concentrado apenas na mão de uma pequena elite. O Senado tornou-se vitalício e, além disso, se manteve o padroado e o beneplácito, que eram as instituições que tornavam a igreja subordinada ao Estado. Então, vendo esse tema, vamos resolver a quarta questão e a quinta. Muito bem, a quarta diz assim: as imagens reproduzem quadros de Dom João VI e de seu filho Dom Pedro I nos respectivos papéis de monarcas. A arte do retrato foi amplamente utilizada pela nobreza ocidental, com objetivos de representação política e de promoção social. No caso dos reis, essa era uma forma de se fazer presente em várias partes do reino e, sobretudo, de se mostrar em majestade. A comparação das duas imagens nos permite concluir. Vejam que, na verdade, tanto Dom João como Dom Pedro, eles estão pintados aí num mesmo perfil, num mesmo projeto de pintura, né? Meio de lado, fazendo aquela mesma pose, a pose das pernas, a pose das mãos, o rosto virado para frente. Ou seja, houve uma continuidade. Essa é a ideia que se dá quando você vê um quadro e outro. Então, entra Dom Pedro, mas mantém a mesma família real. Mantém-se, então, uma continuidade do poder da dinastia de Barreto. Então, quando a gente vê a letra E, é a nossa letra correta. O fato de pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica, aspecto político essencial ao exercício do poder régio. Beleza? E a nossa quinta questão diz assim: ao tratarem do processo da independência do Brasil, os autores da charge abaixo expressam críticas. Olha o que vai estar dizendo, um latifundiário gritando: liberdade e igualdade. Deixa eu pescar aqui que não dá para ler o que é que o outro está falando daqui não. Muito bem. Aí o outro que está do lado dele, eita, o que está escrito aqui, pelo amor de Deus? Cuidado para que os escravos não escutem. Se essa ideia se espalhar, não sei não, né? Então esse negócio de liberdade, eu quero liberdade comercial. Não é a liberdade de todos não. Vamos libertar os escravos, é? Na hora que o Brasil fizer isso, a economia brasileira se espatifa, porque ela é toda fundamentada no trabalho escravo. Ora, então quando você observa essa questão, olha a letra E de novo. As classes dominantes que romperam os entraves políticos do pacto colonial sem questionar a estrutura socioeconômica vigente no Brasil. Ou seja, somos independentes, mas nós não vamos mexer com o latifúndio, nós não vamos mexer com a monocultura, nós não vamos mexer com a escravidão. O Brasil vai manter a mesma fundamentação econômica da época do período colonial. Beleza? E tem mais uma ainda sobre o primeiro reinado. A questão 6 diz assim: Constituição de 1824, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Texto 2. Frei Caneca vai dizer o seguinte: o poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Voto sobre juramento do projeto de Constituição.
Para Frei Caneca, o poder moderador, definido pela Constituição Autonômica em 1824, ele era. Ora, nós vimos então que o poder moderador é o poder absoluto do rei. O rei está acima dos demais poderes. O rei, ele pode fechar a Câmara dos Deputados. O rei, ele pode dissolver os ministérios. O rei faz o que ele quiser, porque ele tem o poder moderador e acima dele não existe nada. Inclusive eu coloquei uma charge aí na parte da teoria de vocês. Quando você dá uma olhadinha na página 9, tem uma charge que é uma repórter fazendo uma entrevista com Dom Pedro I. A repórter pergunta para ele: quais os limites de seus poderes? E Dom Pedro responde: Deus. Talvez. Ou seja, eu tenho o poder moderador, eu tenho o poder absoluto. Então, de acordo com essa questão, de acordo com o Frei Caneca, que ele está criticando o poder moderador, é a letra C. O poder moderador, ele é arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade, até os nossos dias de hoje, né? Esse ano, enquanto o povo está pensando na Copa do Mundo que está chegando, tem que lembrar que também está chegando outubro, onde nós vamos decidir os rumos da nossa nação. Se você está satisfeito, vote para continuar. Se você está insatisfeito, vote para mudar. Mas participe. Na hora que você cruza os braços e não faz nada, é o primeiro passo para que, obviamente, nada mude. Se você não vai fazer nada para mudar. Então vamos lá. O primeiro reinado, ele vai ser marcado por uma grande crise. Logo no início, nós vamos precisar pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra. Isso porque Portugal só reconheceu a nossa independência porque os ingleses nos emprestaram dinheiro e nós pagamos uma indenização aos portugueses. Para piorar, todos os países que foram reconhecendo a nossa independência exigiram a redução das tarifas alfandegárias. Isso foi péssimo. Porque França, Inglaterra, Áustria, Prússia, todos os países da Europa agora vão mandar seus produtos para o Brasil pagando apenas 15%. E as nossas importações vão disparar. Ciliano, mas não seria beneficiado fazendo acordo com esses países para vender os nossos produtos para eles? O problema é que os nossos dois principais produtos de exportação vão estar em queda: algodão e açúcar. O nosso algodão vai sofrer com a concorrência norte-americana. Os norte-americanos também vão produzir algodão e vão concorrer com a gente no mercado internacional. E os holandeses e franceses, eles descobriram uma técnica de produzir açúcar sem precisar da cana, extraindo da beterraba. E assim, o açúcar da beterraba, que vai ter a qualidade semelhante ao da cana, ele era vendido na Europa mais barato, porque não tinha o custo operacional do transporte. Para eu pegar o açúcar que sai do Brasil para levar para a Europa, eu tenho um custo de transporte. Se eu tenho a produção de açúcar na própria Europa, que a beterraba eu posso produzir lá, o custo vai ser menor. Então você tem um produto de mesma qualidade, onde o nosso é mais caro, as nossas exportações vão despencar.